Fala pessoal do sétimo de ADM, beleza? Então, como eu combinei, vou fazer uma gravação muito rápida, muito sucinta, falando sobre o que eu vou pedir para a nossa atividade avaliativa. Tá? Bom, basicamente nós focamos muito na questão da identidade da empresa, né? Então, tudo que a gente fala de missão, visão e valores, né? Então, missão, né? Por que a empresa existe, né? Qual a finalidade da empresa existir, a visão, o que eu quero ser, aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar, né? O que eu vim fazer aqui, tá? E os valores têm muito a ver com o comportamento do próprio proprietário da empresa, né? O que ele acredita, o que ele valoriza, né? O que ele prega, né? Então isso é muito importante. Então se não adianta esperar, por exemplo, que uma empresa que seja de propriedade de uma pessoa extremamente conservadora vá ter um posicionamento arrojado no mercado. O contrário também é verdadeiro, não? Uma pessoa que é extremamente arrojada, jamais ela vai conseguir manter uma empresa num nível mais conservador. Tá? Então isso é um assunto extremamente interessante, tanto que nós já falamos sobre isso, inclusive tem uma das atividades que é para ser entregue sobre isso, inclusive tem muita gente que ainda não entregou, é extremamente importante, tudo bem, nós vamos fazer um fechamento de nota só lá na frente, mas eu preciso que o pessoal entregue as atividades, não deixe nada de pendente, né? Então isso aí é uma questão muito importante. Isso aí está no material, na plataforma lá está nomeado como Seção 1, tá? Seção 1, certo? É um material de leitura obrigatória. A gente fala sobre a identidade organizacional, tá? Então, lembrando que o que é identidade organizacional? É o que a organização valoriza, como ela se comporta, como é que ela se posiciona, como ela se apresenta no mercado, tá? Então eu vou fazer algumas questões muito focadas nessa área. Leiam esse texto, é um texto curto, é um texto de 3 páginas, tá? Desse texto eu vou tirar alguns materiais onde eu vou colocar perguntas, ok? Então isso da sessão 1. A sessão 2, nós falamos sobre planejamento estratégico, né? A importância do planejamento estratégico, né? O que é planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico, o nome é complicado, mas a questão é muito simples, né? É como é que eu vou fazer para executar as coisas. Como é que eu vou fazer para cumprir a minha missão. O que é que eu vou fazer para atingir o meu objetivo. Tá? Isso é planejamento estratégico. A estratégia traçada para vencer aquele desafio. Tá? É muito importante ler o capítulo 2. Tá? O capítulo 2 desse tema tem lá planejamento estratégico, estratégia e planejamento estratégico. Tá? É muito importante. Então, tem lá definições de planejamento, certo? Tem lá a definição do que é estratégia. Né? O que é estratégia, né? Vamos lembrar do filme aí do Capitão Nascimento lá, como que é o Tropa de Elite, estratégia, estratégia, estratego, né? Estratégia vem do grego estrategos, né? Que é a arte do general, ou seja, é uma habilidade para desenvolver a percepção em relação à análise, né? Então, o que eu estou analisando? Estratégia é uma coisa de alta gerência, né? Alta administração. Estratégia não é uma coisa que está no nível chão de fábrica, né? Ela está lá na cúpula, né? É a partir dela que aquilo vem para a empresa como um todo e se espalha pela empresa, né? Então são os planos, né? São os planos o quê? Que eu tenho para alcançar a missão e os objetivos da minha organização, né? Já dizia Peter Drucker, né? O futuro não é de quem o prevê, e sim de quem o faz. Tá? Então eu imagino o que vai acontecer, mas não, eu vou lá e faço, né? Peter Drucker era excepcional, ele falou isso em 99, isso tem tudo a ver, né? E o planejamento estratégico que pega toda essa ação de planejar, né, e junto com a estratégia. Então é uma técnica de ordenação de ideias, né, que permite com que eu trace o caminho, que eu estabeleça como é que eu vou chegar. Então eu preciso fazer uma viagem,
O que você faz quando você vai fazer uma viagem? Você se preocupa com o abastecimento, com a revisão do carro, com se tem ou não pedágio, qual o caminho que você vai seguir, né? Onde você vai ficar, o que é que você vai comer. Tudo isso faz parte do planejamento, né? Então você está fazendo um planejamento estratégico para atingir um objetivo, que é a questão da sua viagem, né? Então, leia o capítulo 2, somente o capítulo 2. São 3 páginas também. Vocês podem utilizar para consultar durante o desenvolvimento da atividade, não tem problema nenhum. Tá? Esse material está na aula do dia 19 de março. Tá? A aula do dia 23 ela foi uma videoaula, tá? Foi uma videoaula que nós fizemos online e nós falamos toda essa questão de estratégia, ela está disponibilizada lá, tá? Eu não vou cobrar nenhum conteúdo específico daquele dia, mas é sempre bom lembrar, né? Sobre a questão da missão, da visão, dos valores, da identidade empresarial, tá? Depois disso nós tivemos aí uma aula no dia 16 que nós falamos sobre a importância de metas, né? E nesse dia eu apresentei algumas ferramentas, né? O material de apoio chama-se Definição de Metas para Pequenas e Microempresas, tá? Ou seja, para empresas de pequeno porte, empresas que não têm muita condição de buscar um consultor, né? Então lá nós apresentamos a ferramenta Smart, né? A ferramenta Smart e a ferramenta 5W2H, né? A definição de Smart é o que? Ser específica, né? Específica, mensurável, né? Alcançável, relevante e ter um tempo definido, né? Por isso Smart, né? Smart vem da sigla, né? Então, por exemplo, eu tenho uma meta. Não, eu tenho uma meta que quero sair de 2 para 3 lojas. Quero sair de 2 para 200 lojas, né? Então, primeira coisa, toda meta ela tem que ser medida. Eu tenho que ter condições de medir essa meta. Se eu não tiver condições de medir a meta, ela não é meta, ela é simplesmente um objetivo. Tá? O meu objetivo é aumentar. Aumentar quanto? Tá? Então, quando eu falo sair de 2 para 5, por exemplo, eu estou estabelecendo meta. Estou criando uma meta que é aumentar em 3 lojas. Quando eu falo, por exemplo, em aumentar o número de lojas, eu não tenho meta, eu tenho objetivo. Né? Então, extremamente importante entender essa diferença entre objetivo e meta. Ambos é uma coisa que eu quero alcançar, porém a meta é quantificável e o objetivo é apenas uma possibilidade. Quero crescer, quero aumentar, quero emagrecer, quero fazer um curso. Beleza, qual curso? Quanto tempo eu quero fazer o curso? Quando eu quero fazer o curso? Né? Então, por isso que a gente usa a técnica SMART. E a 5W2H, que é mais ou menos no seguinte sentido. Né? Então, o que vai ser feito? Né? What? Né? Qual é a iniciativa? Né? Why? Por quê? Qual o motivo? Por que eu vou fazer isso? O who? Quem vai fazer? When? Qual é o prazo? How? Como? Where? Onde? How much? Quanto isso vai custar? Extremamente importante, né? Então, quando se preencher um quadro de 5W2H, é apenas para definir quem é responsável por cada uma das ações, tá? Então, quem vai fazer, qual motivo vai ser feito, quem é o responsável pela ação, qual é o prazo, importantíssimo ter prazo, né? Que seja 20 anos, mas tem que ter prazo. Tá? Como vai ser feito, onde vai ser feito e quanto vai custar. Né? Então, para cada uma das iniciativas, para cada um dos what que eu tiver, né, eu tenho que ter uma justificação, uma justificativa. Isso tem que ser plausível, isso tem que contribuir com uma meta a ser atingida. Eu tenho uma meta de crescer, de aumentar, inaugurar 3 novas lojas. Aí eu tenho uma iniciativa de fazer a pintura da fachada da loja atual. O que isso vai contribuir com a abertura de novas lojas? Então é muito importante isso daí. Então é
fundamental ler esse material. Esse material de definição de metas para pequenas e microempresas é muito importante. E aí tem um quadro ali específico, né, que ele pergunta se a sua meta é SMART, ou seja, ela é específica, ela é alcançável, ela tem um tempo para ser atingido, eu consigo medir, né, ela é importante, né? E aí, logo a seguir no quadro tem o 5W2H, que é a questão do plano de ação, né? Como é que eu vou fazer, tá? Sugiro que vocês peguem esse material e tentem fazer. Defina uma meta, né? Escreve uma meta para sua empresa, para sua vida e preenche, justifica ela, vê se isso é viável, né? Às vezes, para atingir uma meta, eu preciso de várias ações, né? Várias iniciativas. Então, as ferramentas 5 Smart e 5W2H, elas são sempre utilizadas em conjunto, né? Por isso que isso vem aí. Então, qual é a minha meta? A minha meta é aumentar o número de vendas, aumentar o número de clientes, reduzir a quantidade de reclamações, aumentar o ticket médio de venda da minha empresa, né? Então, aumentar o ticket médio é um objetivo. Qual é o indicador que eu quero usar? Quantidade de tickets, valor por ticket, né? Onde eu vou buscar essa informação? Vou buscar no movimento da própria empresa, né? E qual é a meta? Quanto eu quero aumentar? Né? Quanto eu quero crescer? Quanto eu quero mexer nesse ticket médio, né? Não adianta eu querer fazer um salto também gigantesco, né? Os saltos têm que ser graduais. As metas, quanto menores, mais fáceis de serem atingidas, né? Às vezes a gente exagera na meta, né? Então tem que tomar muito cuidado. Muito importante aí, então, essa ferramenta. Ela é uma ferramenta de apoio, tá? Ela é uma ferramenta de consultoria que você pode aí estar utilizando, tá? Esse é o material que eu vou utilizar para a nossa avaliação, tá? A avaliação ela vai mesclar questões abertas e questões fechadas, tá? Provavelmente eu vou colocar aí alguma coisa no sentido de se preencher um quadro 5W2H, tá? Não esqueçam de enviar as atividades que já estão pendentes, certo? Revejam esse material, não deixa de acessar, eu vou deixar aí, vou abrir provavelmente hoje ainda, né? Hoje estou falando de sexta-feira, dia 24, a avaliação vai ser aberta, ela vai ficar aí até a outra segunda, então podem fazer com calma, com tranquilidade, tá? Mas caprichem, falou? Um abraço, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.